Ele queria captar algo dos alunos ali. E ele fez um teste de prova de matemática. No quadro ele fez 10 questões de matemática. E ele mesmo foi lá para mostrar aos alunos como é que se fazia e fez todas as contas. 9 contas de matemática ele fez certinha, mas uma de propósito ele fez errada. Aí os alunos começaram a caçoar do professor e a zombar dele, dizendo que ele errou. Ele disse: o professor errou a conta de matemática, está errada, professor, está errada. Ele disse: como é que vocês sabem? Não, está no quadro ali, o senhor errou a conta. Ele disse: muito bem, eu fiz isso de propósito, para mim ver qual é a atitude de vocês. Exatamente isso. Eu fiz 9 contas certas e eu fiz uma errada, e por essa vocês me criticaram, mas eu fiz de propósito para mostrar para vocês que mesmo eu sendo professor, eu posso ser professor de vocês e ter faculdade, eu posso errar. Mas eu fiz de propósito para mostrar para vocês que o ser humano, ele está apto a olhar somente o erro. Eles não elogiaram as 9 contas que ele fez corretas, eles criticaram a que fez errado. Então você pode levar 10, 15 anos, 20 anos fazendo correto, mas na hora que você falhar, se aquelas pessoas que estão ao seu lado não têm o Espírito Santo, eles vão te condenar por aquilo que você fez. Eles nunca vão mostrar a graça, eles vão mostrar a condenação, eles vão vir com o juízo. Mas isso é o humano. E também ninguém consegue ver as árvores crescendo numa floresta, mas quando uma árvore cai, o barulho é maior e as pessoas enxergam, né? Sempre a coisa, isso diz o profeta, é do ser humano, é sempre olhar o erro, olhar as coisas que é feito errado, mas nunca o certo. Isso é notável, até mesmo ser professor. Eu sou professor, mas eu também sou sujeito ao erro. Eu também posso falhar, não porque eu sou professor, mas todos nós estamos fadados a errar. Diz o profeta, diariamente, espiritualmente falando, diariamente nós temos que se arrepender. Todo dia, nossas falhas. Mas aos humildes, disse Jesus, é dado a revelação, né? Porque há um desejo, diz o profeta, no coração do homem em ver a Deus, né? Mas, diz o profeta, que para nós ver Deus, nós temos que se tornar humildes, simples, né? Deixar Deus nos mostrar. Diz que nós queremos ver Deus, mas para nós ver Deus, nós temos que ter Deus dentro de nós, para que Ele possa ver através dos nossos olhos. Amém, amém. Porque Deus está no seu universo, diz o profeta. A mensagem, deixa-nos ver Deus. Ele fala que para nós ver Deus, nós temos que ter Deus primeiro em nós, porque senão nós não conseguimos ver Deus, porque Deus está em seu universo que Ele criou, e Ele diz: eu vejo Deus no uivo do lobo, né? Eu vejo Deus nas árvores, eu vejo Deus nas águas. O salmista Davi também sempre falava da natureza, porque ele via Deus na natureza. Deus está em seu universo. Ele diz: Deus está em sua palavra. Amém. E Deus está em seu filho, e Deus está em seu povo hoje, em sua igreja. Amém. E para nós vermos Deus, nós temos que descer. Porque Deus se oculta em tal simplicidade. E diz que nós temos que descer, se tornarmos esse pequeno em que Jesus está falando, né? E Deus, diz Paulo, nós até vamos ler depois a escritura, onde ele fala que Deus confunde os sábios com a loucura da pregação. Ele confunde os inteligentes, né? Assim como ele fez quando ele veio em carne humana. A igreja daquele dia estava esperando um grande homem, né? Sabemos que ele é grande, é o maior homem que pisou na terra, mas a sua simplicidade confundiu. E eles não queriam aceitar que aquela criança que nasceu ali de Maria era Jeová. Eles não aceitaram. Como pode ser, né? Tinha que ser de uma pessoa mais nobre, ou filho de um sacerdote, ou algo assim. Mas Deus sempre contraria as ideias do homem, né?
Deus vem de acordo com a sua palavra. Deus faz isso para confundir a mente intelectual do homem, que quando o homem se enche de si, é onde Deus começa a tratar para confundir. Diz Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 20, ele diz, no verso 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Essa é a forma em que Deus faz a sua obra, né? Nunca vem de acordo com o sistema do homem, nunca vem de acordo com os pensamentos intelectuais de um sistema religioso, mas ele vem de acordo com a sua palavra. E Deus pega aqueles que são esnobados, reprovados pelo homem, e é daqueles que Deus vai fazer algo, né? Deus vai fazer algo por aqueles, né? Não por aqueles que estão ali já com sua fama, mas Deus usa os simples. Deus usa aquele que tem um coração humilde e simples para se render perante ele. Ele diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos. Porque, vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Então, creio que nós, pela graça, não temos que se gloriar em nós mesmos, né? Tem uma oração de Daniel, onde ele fala, ele diz: Senhor, não confiamos na nossa própria justiça, que não tem nenhuma, mas confiamos na sua misericórdia, né? E é isso que nós temos que ser, né? É confiar na graça mesmo, na misericórdia, que nem há ninguém sábio, né? Não há ninguém mais inteligente que o outro, né? Mas não há ninguém maior que ninguém, mas é Deus que posiciona cada um de nós no corpo de Cristo. Mas se queremos ver Deus, então temos que esquecer a sabedoria humana e se tornar tão dependente da graça e da misericórdia, para que Deus possa, então, como diz, se revelar a nós, né? Dada aos pequeninos. E Deus ocultou, disse Jesus, essas coisas dos sábios e entendidos, né? E tem revelado aos pequeninos, o qual aprenderão. E Paulo, então, falando que Deus aniquila a sabedoria desse mundo, né? Com a loucura da pregação. E diz o profeta que Deus é mal entendido por isso. É mal entendido, ele diz, nós vamos ler, ele é mal entendido, foi mal entendido nos dias de Noé, quando não havia chuva, né? Não havia chuva nos dias de Noé. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E nós vivemos nesse tempo, nesse dia,
aonde a inteligência, né, a civilização tem avançado tanto, né? E Deus precisa de dar mais luz para nós, né? Deus precisa cada vez mais que a civilização for avançando, Deus tem que se revelar cada vez mais para nós, né? Ele diz como foi lá nos dias de Noé. E Noé foi criticado, né? Caçoado, zombado por falar que havia logo e Deus ia destruir a terra com um dilúvio. E ele começou a construir a arca. Ele diz o profeta: se você pensa que se acontecesse a mesma coisa hoje, ele diz, assim como foi lá, se eles rejeitaram lá, eles rejeitariam hoje aqui. Não adianta você dizer, se Jesus estivesse aqui de pé. Ele diz, se você está rejeitando aqui, agora, lá você rejeitaria da mesma forma. Mas diz, então assim como foi, Deus pediu para construir uma arca, e as pessoas então começavam a zombar, a caçoar de Noé, por está construindo uma arca. Ele diz, acha que aquelas pessoas, se colocassem a arca de um lado, e o navio chamado Titanic, em qual deles que as pessoas entrariam, né? Será que entrariam na arca ou no navio cheio de conforto? Seria a mesma coisa, as pessoas entrariam no Titanic. Verdade. Porque quem se acha que as madames daquele dia, né, com todos os seus Max Factor, suas pinturas, unhas, né, cabelos feitos, entrariam em uma arca cheia de animais, cheia de barulhos de animais, cheia de fezes de animais? Não entrariam, porque não havia beleza ali, né? Não era nada confortável em comparação ao Titanic, né? E certamente que eles iam rejeitar e entrar no Titanic. Não havia, mas era o caminho provido por Deus. Deus foi mal entendido nos dias de Noé, e a gente vai ler aqui um pouco da mensagem. Então ele diz assim: notamos nos dias de Noé, Deus, tendo visto a sabedoria mundana, recebendo tanta ênfase e respeito, enviou uma mensagem simples por meio de uma pessoa simples para lhe mostrar sua grandeza. Agora sabemos que no dia de Noé, afirma-se que uma civilização tão poderosa naquela época, que ainda não atingimos esse nível na nossa moderna civilização. E creio que finalmente será alcançada, porque nosso Senhor disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele deu algumas ilustrações, e construíram pirâmide e as esfinges lá no Egito, e construíram coisas gigantescas que não temos a capacidade hoje de construir tais. Eles tinham um embalsamento, de modo que podiam embalsamar um corpo e fazê-lo parecer tão natural que ainda hoje permanece. Nós não conseguimos fazer uma múmia hoje. Não temos o material com o qual fazê-la. Eles tinham cores que aderiam tão firmemente. Faz 4 ou 5 mil anos, elas ainda permanecem exatamente da mesma cor que eram. Está vendo? Nós não temos nada assim hoje. E muitas coisas grandes daquela civilização falam da sua superioridade sobre nossa moderna civilização. E assim você pode imaginar como a educação e a ciência, por tantos grandes indícios que nos foram deixados de que houve tal civilização, que grande civilização deve ter sido aquela. Bem, estes memoriais, como a ciência e a moderna civilização e instrução, eram considerados de uma importância para as pessoas. Elas tinha de ser. Não havia praticamente eu suponho, nenhum analfabetismo entre eles de modo algum. E assim Deus, procurando através daquela grande economia, naquele dia em seu sistema, não conseguiu talvez encontrar um tipo certo de homem, até que encontrou um fazendeiro, quem sabe analfabeto, chamado Noé, um pastor de ovelhas. Ele deu a sua mensagem para pregar
ao povo, a qual era tão simples para seus conhecimentos daquele dia, que o povo tropeçou na simplicidade da mensagem. E ainda assim, a mensagem era diante da ciência radical. Como poderia haver chuva no céu quando não havia chuva lá em cima? Está vendo? E a simples mensagem para construir uma arca, construindo alguma coisa para nisso entrar, sendo que não havia água alguma para fazê-la flutuar. Ora, se tornou fanático, e ele se tornou um que poderíamos chamar, se me perdoa a expressão de hoje, uma pessoa estranha. E praticamente todo o povo de Deus é estranho. Veja, eles são, estou alegre em ser um deles, amém? Assim você sabe, eles são diferentes da tendência moderna, da civilização, de modo que se tornam esquisitos e estranhos. Ele disse que seu povo era um povo peculiar, esquisito e estranho, mas um sacerdócio espiritual, uma nação real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos de seus lábios, dando louvor ao seu nome. Que pessoas ele as possui. E note agora que grande coisa deve ter sido naquele dia algum fanático vir à igreja, um fanático, e pregando um evangelho que estava aparentemente todo desalinhado para a maneira de crer deles. E cientista, ora, isto era simplesmente loucura. E como eles podiam provar cientificamente que não havia chuva lá? Mas este simples pastor de ovelhas creu. E se Deus disse que choveria, choveria, está vendo? E assim apenas compare isso com o que acontece hoje. Cerca de alguém que é curado, dizem, é só emoção. Posso provar cientificamente que o câncer ou a substância ou a coisa ainda está lá. Mas para o simples crente está terminado, está vendo? Porque ele não está olhando para a substância, está olhando para a promessa, exatamente como Noé fez. Amém? Então, se olharmos, não foi fácil para Noé, né? Não foi fácil para eles, para o profeta de Deus naquele dia, provar que era tão fácil se salvar, né? Porque Deus proveu o caminho, o meio para eles, é só entrar na arca, né? E aquela civilização não entendeu a mensagem simples de Deus. Era simples, né? É só entrar na arca. Havia um dilúvio, a salvação, é só entrar na arca, é só isso que tinha que ser feito, né? Dizer que era crente, que cria em Deus, não resolvia o problema. O problema se resolvia entrando. E hoje é a mesma coisa. Não se resolve dizer que você pertence a tal e tal igreja ou tal denominação, mas se resolve entrando em Cristo. É o único lugar de refúgio, de segurança, é a arca de segurança para o crente hoje, é entrar em Cristo. Amém. Só dizer que crê, só dizer que é cristão, não vai resolver o problema, vai resolver entrando, é dar um passo e ir além, né? Diz que as mesmas águas que matou um pai de família, que matou um bêbado, que matou um pai de família, matou um bêbado, um drogado ou alguém, porque os ambos rejeitaram entrar na arca. A mesma água que matou uma boa mulher, de boa fama, uma mulher, uma dona de casa, matou uma prostituta, porque rejeitaram entrar na arca. A mensagem simples de Deus foi rejeitada, é só entrar. Mas como que vamos entrar com um monte de animais desse? Leão pode atacar nós, elefantes, né? Todos os animais e barulhos, né? Macacos, fezes de animais, mau cheiro ali. Não foi fácil para Noé. E mesmo assim foi caçoado, zombado, criticado, porque os verdadeiros servos de Deus que vêm na linha da palavra, eles são caçoado, zombado, desprezado, deixado de lado. E o povo simples de Deus é desprezado, ele é rejeitado, mas Deus está ocultando, diz o profeta. Deus se oculta no mecânico, Deus se oculta num fazendeiro, Deus se oculta num agricultor, Deus se oculta
numa dona de casa, Deus se oculta no simples para se revelar através deles. Amém. Para se mostrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje, a simples mensagem é: arrependam-se de seus pecados e entrem em Cristo. O único lugar de refúgio, o único lugar de segurança é estar em Cristo. Dizer que você pertence a uma igreja não vai resolver o teu problema. Quando Jesus vier, você será deixado para trás, porque rejeitou a mensagem simples de Deus do batismo do Espírito Santo. É receber Cristo em sua alma. E assim você não está vendo? Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Cientificamente, ninguém, o doutor poderia dizer: olha, aqui esse inchaço ainda está aí, seu câncer permanece, seu braço está tão aleijado quanto sempre esteve, você está louco. Recorde, esse é aquele mesmo espírito dos dias de Noé, que disse: não há chuva lá em cima. Podem fotografar a lua com instrumentos e não há chuva lá, mas se Deus disse, haveria chuva lá. Amém? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a fé toma o seu lugar de descanso definitivo na palavra de Deus. E aí onde ela encontra seu lugar de descanso? Vocês compreendem? Amém? Seu lugar de descanso é na palavra de Deus. Ela é o nosso absoluto. Ela é o ponto final para nós. Não importa o que aconteça, o Filho de Deus sempre vai estar olhando o que Deus disse. Abraão também foi caçoado, criticado, e dizer que já estando velho ia ter filhos. Mas se Deus falou, Abraão não escutou mais nada. Deus disse e vai acontecer. Amém, amém. Amém? Se amanhã ou depois, não sei. Levou 25 anos e Abraão permaneceu crendo no assim diz o Senhor. Amém. Deus disse haverá um arrebatamento, e assim diz o Senhor, e haverá. E requer-se que nós entremos nessa arca para que possamos ser levados juntos, né? E foi nisso que Noé a descansou. Deus disse que sim. Isso encerrou o assunto. Agora, se vocês notarem novamente, então agora Noé, por crer em tal coisa, foi um fanático. E o povo de hoje, que crê no batismo do Espírito Santo, agora a igreja diz: estas pessoas são fanáticas. Elas não passam de um bando de pessoas entusiasmadas, emotivas, em pânico, mas mal sabem eles que a palavra de Deus ensina isso. É uma promessa. Amém? E para Noé não importava o quanto eles dissessem que o velho perdeu o juízo, que ele estava cientificamente errado e que estava mentalmente errado. Por ser uma pessoa já velha, idosa, provavelmente esse velho perdeu a cabeça, né? Esse velho está caduco. Mas para Noé era a palavra do Senhor. E Noé permaneceu com aquilo. E os sábios e instruídos tropeçaram na simplicidade dela e perderam a vida. Que repreensão agora! Isto é para aquela geração. Muitas pessoas dizem: se eu tivesse vivido lá atrás, não, você teria tomado a mesma atitude. Porque hoje a mesmíssima coisa que está sendo reproduzida hoje, só que em outra forma, eles tropeçam nela hoje, exatamente como tropeçaram então. Sem dúvida, naqueles dias, eles tinham pregadores em abundância, mas Noé foi inspirado por Deus, e Noé podia olhar e ver aquilo que estava para acontecer, e saber que uma geração adúltera e perversa, como aquela, que Deus não deixaria permanecer. Portanto, que podemos fazer hoje, exceto ver a mesma coisa? Uma moderna Sodoma e Gomorra. Veja um povo perverso, adúltero, tão polido em cultura que eles tropeçam na simplicidade da manifestação de Deus, de seu ser e sua palavra, mostrando a sua palavra. Não há uma pessoa no mundo, Rosela, ou
ou possa dizer que nós vemos conosco a própria palavra de Deus manifestada, a própria promessa dos últimos dias, as próprias luzes do entardecer que havia de brilhar. Nós somos um povo privilegiado em ver isso. E onde o mundo altamente polido, isto está escondido deles. Jesus disse ao Deus Pai, disse: aprouve a ti ocultar isto deles. Sim, ó Pai, tu ocultaste, deixe que eles, com sua sabedoria. Veja, foi a sabedoria que fez a bola começar a rolar na sujeira do pecado. No princípio, pois Eva estava buscando sabedoria quando encontrou Satanás, e Satanás a deu a ela. Veja, e a sabedoria é contrária à palavra. Não se pede que tenhamos sabedoria, pede-se que tenhamos fé no que já foi dito. Portanto, está vendo? Mas hoje os eruditos dão tal polimento nela e arrumam, colocam sua própria interpretação nela, sempre colocaram. E eles fazem a mesma coisa hoje, é na mesma medida. Mas agora o povo, ou as pessoas daquela época falharam em ver, do mesmo modo que falham hoje, e também fazem assim, a mesma coisa. Elas fazem a mesma coisa, pois a razão por que falharam em ver foi porque elas eram inteligentes demais para crer nisso. Está vendo? Agora a mensagem era tão simples que o inteligente era inteligente demais para crer na simplicidade da mensagem. Oh, que coisa! Deus a fez tão simples em vê-la, tão simples em verdade, que os inteligentes e intelectuais falharam em vê-la, porque era tão simples. Bem, isso é o que faz a grandeza de Deus, tão grande, porque sendo maior, pode-se fazer-se simples. Penso naquela escritura, que quando Jesus, sendo a pessoa mais grande, mais poderosa, se tornou mais simples que todos nós, né? É o ponto que ele diz assim: como eu fiz, façais vós também, porque eu vos dei o exemplo da simplicidade. Ele era tão igual, se parecia tão igual aos homens, que quando foram prender ele, quando Judas foi entregar ele para os soldados, eles perguntaram: mas como nós vamos fazer para conhecer quem é ele? Porque não tinha como distinguir de outros homens. Mas Judas disse: aquele que eu beijar é aquele. Aí eles sabiam quem era. No meio dos apóstolos, no meio dos seus discípulos, não dava para vestimenta, não dava para diferir, porque ele era um homem experimentado do trabalho, sem aparência, disse Isaías. E aí, como podemos conhecer quem é ele? Aquele que eu beijar. Então ele mostrou quem era pelo beijo ali, né? Então quando eles o prenderam, né? Ele veio para os seus, diz a Bíblia, mas os seus não o conheceram, né? Porque eles estavam esperando talvez alguém grande intelectualmente, né? Eu falo da parte da teologia, né? Não porque Jesus não era grande, ele era a pessoa mais sábia, a pessoa mais inteligente, é a fonte da sabedoria, mas ele se fez simples para confundir os sábios, né? Mas quando ele ia conversar com eles sobre a palavra, ele sendo a palavra, eles não podiam resistir, porque eles estavam de frente com a palavra, né? Jesus era a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele veio para os seus e os seus não o conheceram, por causa da sua simplicidade. Deus ocultou-se, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e o mundo não o conheceu. Mas os pequeninos, os seus, os filhos de Deus predestinados para a vida, o vê, porque ele já tem Deus dentro deles, né? Deus está dentro de seu povo, Deus está em seu povo se manifestando. Ele diz: para isso é dado o Espírito Santo a vós, é para que Deus possa continuar as suas obras através do seu povo. E ele diz: nós podemos, mais um pouquinho aqui, nós podemos fabricar um avião a jato, podemos lançar um foguete ou colocar um míssil em órbita,
E podemos fazer todas estas coisas, todavia não podemos formar uma folha de grama. Amém? Quem me diz disso? Mas ao invés de tentarmos analisar e ver o que formou essa grama e aceitar o próprio Deus que criou a grama, estamos tentando fabricar um míssil que chegue lá mais rápido do que o que algum outro possa fabricar. Está vendo? Somos tão inteligentes e intelectuais em nossas igrejas que podemos construir um edifício de $1 milhão ou um edifício de $10 milhões, e entretanto estamos tentando construir um melhor que o dos metodistas ou os batistas, construírem um melhor que os dos presbiterianos e os pentecostais, e entraram na competição louca. Mas o negócio é este: no entanto, somos tão inteligentes e estamos tão inflexíveis em nossos caminhos que falhamos em nos humilhar para compreender o Deus que está na pequena missão da esquina. Está vendo? Isso mesmo. Bem, é o que tropeçamos na simplicidade. Sempre fez isso. Agora eles eram inteligentes demais para crer numa mensagem tão simples. Ela não era polida o bastante para as pesquisas científicas que eles tinham. Não era brilhante. A mensagem não era o suficiente para o programa educacional deles, que tinha naquele dia. Está vendo? Eles tinham estudado para saber que havia um Deus, e estudaram para saber que ele era grande, e tentaram se engrandecer com ele. E quando a maneira de subir é sempre para baixo. Agora, quem sabe se o Polo Norte é o norte, ou se o Polo Sul é o norte, ou o Polo Norte é o sul, o Polo Sul ou o norte? Qual é para cima ou qual é para baixo? Estamos flutuando no espaço. Nós dizemos, o Polo Norte é para cima. Como se sabe? O Polo Sul pode ser norte? Veja, não se sabe. Por isso vamos nos lembrar. E esta palavra diz: então como é que você diria, irmão Brana, que subir é para baixo? Com base na palavra de Jesus Cristo. Ele disse: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, será rebaixado. De modo que na realidade o subir é para baixo e o descer é para cima. Amém? Amém. São João capítulo 14, para nós, no encerramento aqui. São João capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então vemos que até mesmo Filipe, andando com ele, com o seu próprio pensamento, sua sabedoria, não compreendeu que ali estava o próprio Pai, tão oculto, tão na simplicidade, e se revelando ali na simplicidade. E mesmo ele, vendo os sinais, vendo os milagres, ainda ele faz a pergunta: mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Estou há tanto tempo convosco
e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aí o irmão Brana fala que esse é o desejo de cada um de nós, é de ver Deus, né? É de ver ao Senhor Jesus, é de ver, esse é o desejo, é o desejo de Filipe, é o desejo, mas nós temos que, como nós vimos ali, o profeta dizer, nos humilharmos na presença dele, é nos render ao Senhor, é nos entregar a Ele, para que na medida que nós nos render a Ele, Ele se revele a nós, né? Ele vai se revelando, vai nos dando graça e vai se mostrando a nós, e nós vamos ver Deus em tudo, no universo, né? Vamos contemplar a natureza e ver que ali está o grande Criador dos céus e da terra, vendo os animais. Então o cristão, diz o profeta, ele vê Deus em tudo, né? Ele vê na criação, vê na palavra, ele vê no povo de Deus, ele vê nas obras, nas manifestações, ele vê Deus em tudo. Ele diz, eu vejo Deus no lobo, eu vejo Deus nas árvores, eu me regozijo, eu me alegro em ver, né? Deus, é isso que tem que estar no nosso coração, é sempre o desejo de ver Deus, é de conseguir ver Deus, né? Esse é o prazer mais grandioso do nosso coração, é de ver Deus manifestado em nosso meio, né? No poder da sua ressurreição. Para isso temos que nos humilharmos na sua presença, né? Deixar a nossa sabedoria, nosso entendimento, a nossa intelectualidade humana para ver Deus na simplicidade. Deus é tão grande, mas pôde se fazer tão pequeno. E por que nós vamos querer se fazer grande? Nada disso. Nós temos que nos tornar como uma criança, diz o Senhor Jesus, né? É se tornarmos pequenos e humildes do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos nos colocar em pé, a gente vai encerrando, né? Com essa porção da palavra e vamos agradecer ao Senhor. E aqui tem um pedido de oração, não sei se dá para já incluir. Então vamos agradecer ao Senhor pela palavra e também por nos dar força e graça e orar. Se você tem uma necessidade, o desejo do teu coração é ver Deus ser manifestado, é só pedir, é só crer que Ele vai mostrar que está ao nosso lado, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora do pesar, na hora da dor, é Ele que consola, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, vós que estáis enfermos, vinde a mim. Ele é o nosso socorro, é a nossa arca, é o refúgio. O seu nome é a torre forte, disse Davi. Senhor Jesus, maravilhoso Pai celestial, nosso Senhor e eterno Deus, queremos inclinar a nossa face mais uma vez, com nossos olhos fechados, confiando que o Senhor se faz aqui presente em nosso meio, na simplicidade. Ó Senhor Jesus, Deus maravilhoso, que tempo que nós estamos vivendo, Pai. Tempo de muita sabedoria, um tempo de muitas coisas intelectuais. A civilização tem avançado tanto, Senhor, mas nós temos que permanecer com a Tua palavra. Eu rogo ao Senhor força para nós, Pai. Segura-nos até a vinda do Senhor Jesus. Pai, ajuda-nos, se manifesta em nosso meio para curar as nossas enfermidades, para dar força para nós na jornada da vida, Pai. Abençoa aqui a pequena igreja, Senhor. Abençoa os pedidos de oração que está anotado aqui no papel. Que o Senhor possa ajudar. O Senhor é o grande Deus onipresente. O Senhor é o grande Deus onipotente, Senhor. Abençoa, estende suas mãos. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, Pai. Manifesta, Senhor Jesus, a Tua graça em favor de cada um, Pai, que aqui está, Pai, neste culto, que está em seu lar através da internet, que está com a necessidade em seu coração, Pai. Desejo de vê-lo, Senhor, e queremos vê-lo no poder da sua ressurreição.
curando os enfermos, Pai, salvando, Senhor, trazendo os desviados de volta, resgatando, trazendo a seus filhos de volta ao aprisco. Abençoa, Senhor, concede isso, o desejo de cada coração. Pedimos para a tua honra e para a sua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus já deu.